Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a missão de Jesus aqui nessa terra. Nós sabemos que o Evangelho que é apresentado na Bíblia, ele é para todos. A salvação é para todos. Existe acolhimento e existe refúgio para todas as pessoas em Cristo Jesus. Todos que vierem a Jesus serão recebidos. Todos. Essa é a principal verdade que o Evangelho nos apresenta. Graça e salvação estão à nossa disposição. Por essa razão, se hoje você veio buscando graça e salvação em Cristo, eu posso lhe dizer que você está fazendo ou tomando a melhor decisão da tua vida. Você vai encontrar. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que absolutamente ninguém que veio a Jesus de forma sincera foi rejeitado. Todos foram acolhidos. Há lugar para todos na presença de Cristo. A música conhecida por essa comunidade, há lugar para todos na casa. Todos têm seu lugar. Todos podem se sentir amados. Todos podem se sentir cortejados, desejados, queridos por Deus. O texto bíblico que nós leremos nessa manhã é um texto que apresenta a nós a resposta da mais importante pergunta já feita. Qual é a missão de Jesus nessa terra? Qual é a natureza de sua vinda ao nosso planeta? Porque isso é tão importante, ter o próprio Criador em nosso meio, andando em carne e osso. Eu posso adiantar a você que no texto que leremos, nós vamos descobrir que ele veio para restaurar pecadores, para chamar aqueles que se acham prostrados pelo fardo do pecado, para redimir os humilhados, para dar esperanças aos desesperançados. Ele veio para aqueles que sabem que nada merecem, mas que tudo recebem por graça, pela sua graça. Jesus Cristo veio a este mundo para poder nos readmitir em sua família, para que todos aqueles que se acham órfãos de Deus possam ser aceitos em sua casa e ali encontrar um lar. O texto que nós vamos ler está em Lucas, no capítulo 5. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, por gentileza. Lucas, no capítulo 5 e no verso 27. Este foi o momento em que Cristo chamou um homem chamado Levi, que outro evangelho nos ensina que era Levi Mateus. O texto nos diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores, para que possam se arrepender. Bem, se nós fizermos o caminho da boa interpretação, nós primeiramente nos perguntaremos quem são esses indivíduos aqui apresentados. Nós temos dois tipos de indivíduos apresentados que já não existem, pelo menos nas
naquelas configurações na nossa sociedade de hoje. O primeiro é o publicano e o segundo é o fariseu. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Só que eles tinham algumas características muito peculiares. Você bem sabe que Roma era o império dominante da época. E para manterem o seu poder, o Império Romano sempre tinha suas artimanhas. E uma das artimanhas do Império era fazer uso de pessoas da própria nação subjugada, da própria nação vassala, para que cobrassem impostos para a própria Roma. Você deve estar se perguntando, o que faria uma pessoa começar a trabalhar para Roma para cobrar impostos do seu próprio povo, tirar dinheiro do seu próprio povo para dar a Roma? E a resposta é que Roma pediu uma parte, mas sempre deixava livre para que o publicano cobrasse quanto mais ele quisesse. E por essa razão, os publicanos enriqueciam de forma muito rápida. Eles pagavam por um posto de cobrador de impostos. E só pelo fato de terem negociado com Roma, já eram rejeitados pelos seus próprios irmãos. Imagine só quando ele começasse seu ofício, suas atividades. Os publicanos eram tratados como traidores da nação. O pior tipo de ser humano para um judeu da época. Eles oprimiam seu próprio povo em prol de conseguir dinheiro para um império corrupto e opressor como o Império Romano. Eles eram, portanto, equiparados pelos próprios judeus aos assassinos e aos ladrões. No processo de cobrar impostos, eles precisavam ser protegidos, porque caso um publicano andasse pelas ruas sozinho, com certeza seria linchado. O ódio era mortal. E por essa razão, Roma oferecia a esse publicano toda uma guarda de soldados para o protegerem. Por essa razão, nós nunca veríamos um publicano andando sozinho pela rua, a menos que ele estivesse consciente do risco que corria de ser linchado pela multidão. O fato é que os publicanos cobravam impostos de absolutamente tudo. Tudo. Eles cobravam impostos em pedágios, pontes, estradas, postos de abastecimento. Andavam entre os comerciantes cobrando os impostos. Cobravam impostos de exportação e importação. Eles cobravam impostos da produção. E onde você menos imaginasse, ali havia um posto de um cobrador de impostos. E lá estava ele cumprindo o seu papel. Como eu disse, ele cobrava uma parte que era destinada a Roma, mas ele podia cobrar quanto mais ele quisesse daquela região. Isso quer dizer que eles faziam da vida do povo uma tragédia. Um povo que já era sofrido, sofria mais ainda. Eles eram, portanto, considerados pela liderança espiritual do povo como porcos imundos, que eram tratados como os piores indivíduos da sociedade. Jesus estava na região de Cafarnaum. Cafarnaum fica às margens do lago da Galileia, ou lago de Tiberíades. E em Cafarnaum estava o principal posto pesqueiro daquele lago. Os pescadores, após pescarem, atracavam seus barquinhos no posto, e o cobrador de impostos já se aproximava para ver qual foi a quantidade da pesca. E eles já determinavam daquela pesca o quanto seria de impostos. E depois o pescador levaria lá o dinheiro para pagar o imposto devido daquela pesca daquele dia. Portanto, é possível imaginar que ali em Cafarnaum, onde Jesus estava, Jesus encontrou Levi e Mateus assentado na coletoria, provavelmente próxima ao mar da Galileia. E quando Jesus o vê, Jesus o chama para segui-lo.
Nos surpreende o fato de que Levi vai, sem pensar duas vezes, e faz eco, quem sabe, com a história de um outro personagem da Bíblia, um tal de Lázaro, que também, mesmo sendo chefe dos publicanos, quis seguir a Jesus. Contudo, cheio de alegria, convidando as pessoas para sua casa, convidando Jesus para sua casa, ele foi questionado por um outro grupo que também aparece nessa história, os conhecidos fariseus. O farisaísmo compunha o que nós entenderíamos hoje como um partido religioso da Palestina do primeiro século. Os fariseus tinham características muito próprias. Eles eram descendência de um grupo que vivera há cerca de 2 séculos antes, os Hassidins. E eles tinham o propósito de manter a pureza espiritual do povo. Na mente deles, o Messias só viria quando o povo de fato fosse plenamente obediente a Deus. Por essa razão, os adeptos do partido farisaico na Palestina do primeiro século chegavam perto dos 6.000. E eles tinham 2 preocupações principais. A primeira delas tinha que ver com a obediência completa, total da lei divina. E a segunda grande preocupação estava envolvida nas purificações cerimoniais, que eram centrais no pensamento rabínico da época. Bem, o fato é que eles exerciam funções de liderança sobre o povo. Além de serem eles os responsáveis por ensinar desde as crianças nas mais tenras idades até o que seria a pós-graduação do judaísmo, eles também eram os responsáveis por julgar, deliberar sobre as questões religiosas do povo. Então, nas sinagogas haviam pequenos tribunais e em Jerusalém eles ajudavam a compor o que seria um supremo tribunal, o Sinédrio judaico. O fato é que o ringue social estava montado. Os fariseus não gostavam de muita gente. Na verdade, eles gostavam somente daqueles que se pareciam bem consigo, se pareciam com eles mesmos. Eram pessoas que tinham o mesmo pensamento político, o mesmo pensamento religioso, mesmas ideias, mesma condição financeira, mesma ascendência sanguínea. Então eram esses que os fariseus gostavam. E para piorar, eles precisavam conviver numa sociedade que existiam publicanos, traidores. Então, as relações nunca foram amistosas. E ao ler os evangelhos você vai perceber isso claramente. As relações nunca foram amistosas. Acontece que Jesus nunca se prestou a ficar preso nessas questões meramente humanas. Preconceitos, paredes erguidas por nós seres humanos não são visíveis para Jesus. Ele pouco fica se preocupando com preconceito. Ele se preocupa com gente, ele olha para os olhos de gente, ele procura se relacionar com pessoas, independente das paredes que nós tenhamos levantado. Ele não via as pessoas a partir dos estereótipos humanos. Ele via as pessoas a partir dos olhos e da ótica divina. Seres humanos, carentes da graça de Deus. Bem, nós podemos então aprender coisas com Jesus. A forma como ele se relacionava com as pessoas. E eu então separei 3 ideias sobre essa história que eu gostaria de refletir junto contigo. 3 lições, se é que podemos dizer assim. A primeira ideia dessa história, que para mim é central, é que para Deus não importa quem você seja, desde que esteja aberto para viver uma experiência real com Ele. Sempre que você estiver aberto, não interessa o teu passado, não importa quem você é, não importa o que você já viveu, não importa os caminhos por onde você trilhou. Se você quer ter um encontro com Deus, você é bem-vindo. Nós vemos isso na abordagem de Jesus. Jesus poderia ter chamado muitas pessoas.
Ele podia passar pelas cidades, pelas regiões circunvizinhas, e encontrar muitas pessoas dispostas a segui-lo. Ele podia ter feito isso. Mas ele resolveu chamar a pior pessoa para a sociedade daquele tempo. Ele resolveu ter um relacionamento profundo com aquele que era considerado o pior. E ele o chama. E ele vai. Independente de quem ele extorquiu, dos seus pecados, da sua traição, da sua opressão. Ele vai, ele segue a Jesus. E aqui nós vemos algo interessantíssimo. É Jesus quem nos vê no meio da multidão. É Jesus quem nos vê a despeito dos nossos erros e pecados. Jesus o viu e o chamou, e ele foi. É Jesus quem nos vê. Não somos nós que encontramos a Jesus. É Ele quem nos encontra. É bem corrente nos meios religiosos a frase: eu encontrei a Jesus. Não, Ele te encontrou. Lá onde você estava, Ele te encontrou. E te falou: vem, me segue. Levanta, vem. Jesus encontrou Mateus. E a experiência de Mateus nos ensina de que não há barreiras para o verdadeiro arrependimento. Não há ninguém que verdadeiramente se arrependa e que Cristo não o aceite, independente do que passou na sua vida. Segundo os padrões da época, Mateus era o pecador mais miserável de Cafarnaum, mas de acordo com os padrões divinos, Mateus podia se tornar um dos discípulos mais formidáveis de Jesus. É assim que ele olha para a gente. Ele olha para nós e vê em nós aquilo que nós podemos nos tornar. É pecador? Sim, muito. Mas veja bem, como meu discípulo, olha isso. Olha que coisa linda. Ele tem poder para transformar. Além disso, Jesus, além de olhar para Mateus, percebe também as pessoas que ele poderia acessar através de Mateus. Porque quando Mateus aceita o chamado de Jesus, deixa tudo para trás, deixa a coletoria, deixa a corrupção, deixa as injustiças, deixa seus pecados, deixa a opressão, mas ele não deixou as pessoas. Percebeu? Mas ele não deixou as pessoas não para continuar vivendo nos pecados com as pessoas. Ele não deixou as pessoas porque ele falou: não, peraí, eu encontrei salvação, vocês também precisam. Vem comigo, vem, por favor, venha. E então ele resolve marcar um banquete na casa dele. E sabe, nós precisamos ser bem sinceros a respeito desse banquete. Como uma pessoa bastante abastarda de seu tempo, Levi Mateus com certeza tinha as melhores cerâmicas da época. Seus tapetes deviam ser de um couro raríssimo. Devia ter as melhores luzes, luzeiros, as melhores louças, as melhores comidas. Mas há muito tempo ele não recebia em sua casa pessoas do seu povo, da sua tradição. Vocês sabem, é muito bom estar com aqueles que partilham das mesmas tradições que nós. Por isso que a gente gosta de Natal, né? A gente senta com a família, lembra aquelas histórias, tem as tradições familiares. Vocês já conheceram pessoas que tinham a melhor casa para receber pessoas, mas a casa delas vive vazia? Já viram gente assim? Eu conheço gente assim. Eu conheço algumas pessoas que a casa parece um hotel. Ele tem as toalhas, os cobertores ensacados, os chinelos para emprestar para as visitas. Camas lindas, vários quartos. Ninguém quer ir lá. Ninguém vai lá. Esse era Levi Mateus, com certeza. Acontece que naquele dia a casa de Levi Mateus estava abarrotada. E eu imagino a alegria do coração dele. Porque é muito bom ser anfitrião de gente. Não é bom ser anfitrião? Eu amo ser anfitrião. Chamou um monte de gente para a casa dele abarrotada. Só que tem um problema. O judeu
comum da época não iria aceitar o convite, não é verdade? Então quem que aceitou os convites? Outros publicanos e outros considerados pecadores. Então, naquele dia, na casa de Mateus, não tinha muita gente boa pela ótica do judaísmo. Tinha Jesus, os discípulos, com certeza torcendo o nariz, e vários pecadores à mesa. Mateus chamou todos. Jesus está aqui. Vocês precisam ter essa experiência com ele. Vem. Vocês precisam ter essa experiência com Jesus. E eles foram. E eu consigo ver Jesus assentado à mesa, dando uma boa gargalhada, contando uma história, contando do dia que pagou um mico, rindo de algo interessante, ouvindo histórias. Quem sabe em algum momento os olhos lacrimejantes, a voz embargada por perceber a dor do ser humano. Sabe, esse era Jesus. Essa era a mesa do reino de Deus. Jesus recebe a todos. Ele pode assentar-se à mesa com qualquer pecador. E a crítica dos fariseus era exatamente essa. Mas a mim muito interessa um Jesus que se assenta à mesa com pecadores, porque quer dizer que ele também pode aceitar o convite de ir lá na minha casa filar uma boia. Jesus, a gente coloca mais água no feijão. Vamos lá em casa hoje? E Jesus iria. No Evangelho de Lucas, várias vezes nós encontramos Jesus indo à casa das pessoas. Desde os considerados pecadores até os fariseus, ele vai na casa de todo mundo. Basta convidar. Parece até o pastor que está pregando para vocês. Jesus vem, ele foi. E lá estava ele. Quando os fariseus o questionam, ele então tem as palavras na ponta da língua. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. E aqui nós temos a segunda lição dessa manhã. A segunda. E a lição é que Jesus recebe a todos. Então não espere mudar de vida para segui-lo. Ele recebe a todos. Quanta melhora eu preciso da minha vida para começar a seguir Jesus? Nenhuma. Para receber o seu chamado e segui-lo, eu não preciso melhorar absolutamente nada na minha existência. Quanta melhora eu preciso antes de ir ao médico? Estou com febre. Quantos graus eu preciso baixar antes de ir ao médico? Nenhum. Quantos quilos eu preciso emagrecer antes de frequentar uma academia? Nenhum. Eu conheço gente que não se aventura a conhecer uma nova língua, a aprender uma nova língua, porque ele não conhece a gramática. Conheço gente que não se aventura a tocar um novo instrumento, porque ele não sabe os acordes. Percebeu? Quanta melhora nós precisamos antes de ir a Jesus? Nenhuma. Vamos exatamente como estamos. Exatamente como estamos. E essa é a beleza do Evangelho. Tentar melhorar as coisas antes de ir a Cristo é uma impossibilidade. A resposta de Cristo aos fariseus demonstra uma grave censura daqueles que buscam a salvação por méritos humanos. Buscam ser aceitos por Deus através daquilo que eles mesmos podem executar em suas vidas. E essa censura de Cristo aos fariseus não se aplica apenas aos fariseus. É provável que nós também estejamos com crenças bastante similares aqui hoje. Mas me entenda corretamente. Eu não estou falando apenas do legalista estereotipado que nós temos, daquele que se acha muito superior ao que é e que não acredita ser um pecador. Eu não estou falando apenas desse estereótipo. Eu estou falando também daqueles que são pecadores, sabem que são pecadores e por isso acreditam que Jesus não os irá aceitar por serem pecadores. Eles também estão acreditando no que nós chamamos de salvação pelas obras, legalismo. Jesus não vai me aceitar porque olha a minha vida, olha o jeito que está.
Obras humanas, por melhores que sejam, não podem oferecer expiação de pecados. Elas jamais vão trazer libertação da culpa, por melhores que sejam nossas obras. Insistir em alcançar o favor de Deus através de obras humanas é, em primeiro lugar, tentar o impossível. É impossível. Em segundo lugar, é anular de forma barata e insolente a graça de Deus. Em terceiro lugar, é um ato de traição. Já pensou em trair a Deus? Então, gosto muito do texto do livro Fé e Obras de Ellen White, que diz que se nós juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no ser humano, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se isso desempenhasse uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Estou traindo a Jesus. Eu estou me valendo de qualquer outra coisa além da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Eu estou dizendo assim: Senhor, a tua graça não é suficiente. Bem, tentar insistir nas obras para a salvação, além de ser uma traição, também coloca Deus em dívida conosco. Já imaginou? Deus endividado para com você? Vocês lembram do fariseu de Lucas, capítulo 18, daquela parábola que vai ao templo e diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais seres humanos, igual os demais homens, roubadores, adúlteros, pecadores, eu devolvo meu dízimo, jejuo, graças te dou. Só faltou ele dizer assim: Senhor, agora me pague o que o Senhor me deve. O Senhor está em dívida comigo. A minha salvação é um mérito meu, não, é uma dívida. Coloca Deus em dívida para conosco. E por fim, alimenta o orgulho humano. Afinal de contas, salvação pelos meus próprios méritos endossa o orgulho, que é exatamente a base para o pecado. Por isso, o que seria a solução do indivíduo, a salvação, acaba se tornando acaba gerando a consequência da perdição, o orgulho. Por isso que a cruz de Cristo é um marco que estabelece um final ao orgulho humano. É o fracasso definitivo de qualquer mérito de origem humana. Quando nós vamos a alguns textos que eu acho muito chaves, como por exemplo este, de Ellen White, ela diz assim: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance fazer por si mesmo. Quando os homens veem a sua própria inutilidade, preparam-se para serem revestidos com a justiça de Cristo. É só quando a gente descobre que nós somos inúteis no que diz respeito a alcançar a salvação por conta própria, que nós podemos de fato ser vestidos pela justiça de Cristo. Bem, é verdade. Todos aqueles que vão a Jesus encontram lugar. Só que a gente precisa continuar a reflexão. E o texto que lemos não terminou aqui. E essa é a nossa terceira lição para hoje. Se é verdade que eu não preciso mudar absolutamente nada na minha vida para ter uma experiência com Cristo, para entrar em contato com Ele, assim que eu entrar em contato com Jesus, tudo na minha vida vai começar a mudar. Percebeu? Eu não preciso mudar nada para ir até Ele. Mas assim que eu me encontrar com Ele, tudo muda. Minha vida muda. Eu começo a ser transformado por Ele. A própria metáfora de Jesus nos ajuda a ter essa ideia. Veja, se são os saudáveis que não precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores para que se arrependam. Isso quer dizer que ninguém costuma frequentar hospitais se estes não resolverem seus problemas.
Eu não continuo a me consultar com um médico se ele nunca tiver sucesso em nada, nem que seja no alívio dos sintomas, caso seja uma doença que não é tratável. Não faz sentido pensar em Jesus como um médico para a alma humana, se ele não puder, de alguma forma, curar a alma humana. É pensar num incapaz, num Jesus completamente aleijado e incapaz de efetuar uma transformação, de oferecer uma salvação que vá para além do declarar salvo, mas também me torne numa pessoa salva. Por essa razão, a palavra que Jesus usa é muito importante. Quando ele fala, se arrependam, ele usa a palavra metanoia, que é uma mudança do pensamento. É uma palavra paralela àquela conhecida metamorfose, que é uma mudança da forma do corpo. Metanoia é uma mudança da forma de pensar. Eu agora penso de forma completamente diferente. Houve uma mudança na minha vida. Essa é a graça de Deus. Ela cura um coração ferido e transforma uma mente desviada. Uma mente que está vindo no caminho equivocado. Transforma para que ele comece a ir pela via correta, pelo caminho correto. É uma mudança de direção. A palavra poderia inclusive ser traduzida por conversão. Você lembra o que é conversão? Quando você está dirigindo, você está indo numa direção, você vai na direção oposta a ela. O que estava à esquerda passa a estar na direita, o que estava na direita passa a estar na esquerda. Tudo que era de um jeito passa a ser de outro. Sua mente muda completamente. Seus pensamentos são outros. E essa perspectiva bíblica de uma transformação na vida de quem foi salvo é uma perspectiva tão presente nas histórias dos evangelhos. Eu te lembro, por exemplo, da história de Zaqueu, que chamou Jesus para ir na casa dele. Jesus foi, mas naquele mesmo dia ele começou a mudar toda a sua vida. Te recordo da história da mulher adúltera em João capítulo 8, quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Mas aí ele diz o que logo após? Vai e não peques mais. Viva uma nova vida, minha guerreira. Eu te perdoo, mas começa uma nova jornada numa outra direção. Você se recorda da conversa de Jesus com Nicodemos? Quando Jesus fala do novo nascimento? Quer dizer que o teu primeiro nascimento não serve. Você precisa ser uma nova pessoa, uma nova criatura, como diz a Bíblia. O apóstolo João, o discípulo que era chamado de filho do trovão, se torna o discípulo do amor. O apóstolo Paulo, que perseguia e matava os cristãos, se torna um apóstolo, mas a humildade dele nesse sentido é tão grande que ele fala assim, olha, sou o menor deles inclusive, não sou dos melhores não. Porque Deus trabalhou em mim e me transformou. Eu não sei para você, mas a transformação que Deus oferece muito me interessa. Porque se eu estou indo a Jesus, se eu decido segui-lo, é porque eu não estou contente de como eu tenho vivido até aqui. Não está bom do jeito que está. Meu coração até aqui tem sido norteado pelo orgulho, pela inveja, pela soberba. O rei do meu viver ainda continua sendo o ego. Eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou luxurioso, mas agora eu quero uma nova vida. Não está suficiente, não está bom do jeito que está. Eu vou a Jesus, Ele me perdoa, louvado seja Deus, a graça foi recebida. Mas a mesma graça que perdoa, transforma. A mesma graça que perdoa, transforma. É o antigo, mas sempre correto conceito do reavivamento e da reforma. Eu sou reavivado, eu ganho nova vida. E então eu começo a ser reformado. E não é uma jornada simples. Nem todos têm condições, por exemplo, de na hora de reformar a casa, ir morar em outro lugar durante o período da reforma. Aqueles que já tiveram a
triste experiência de ter que ficar na casa enquanto a casa está sendo reformada, sabe o transtorno e o estresse. Basicamente é isso. Jesus começa a reformar o meu ser, comigo morando dentro. Um baita transtorno. Muita sujeira, muito desconforto, muito estresse. Mas a reforma precisa acontecer. Eu me recordo de um texto maravilhoso de Romanos capítulo 12, verso 2. Onde o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Ele nos lembra: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não fica conformado com o que está acontecendo no mundo, mas ao entrar em contato com Jesus, comece a passar por um processo de transformação. E a palavra transformação aqui usada, de fato, fala da conhecida metamorfose. Lembra da lagarta que vira borboleta? Muda tudo na vida dela. Ela já não é mais o mesmo bicho. Ela é outro bichinho. Aquele pecador que foi encontrado por Jesus começa a ser uma nova pessoa. Todos são bem-vindos, todos são acolhidos, mas todos são transformados em nova gente, em novas pessoas. Em Hebreus, o autor chega a ser bastante duro. Ele fala que sem santificação, que é uma expressão que a Bíblia usa para falar dessa transformação, ninguém verá ao Senhor. O perdão de Jesus é maravilhoso e suficiente em seu propósito, mas ele não termina aqui. Ele começa um processo de transformação sem o qual ninguém poderá ver a Deus. Calvino dizia: Cristo não justifica ninguém, que ao mesmo tempo ele não santifique. Ninguém pode possuí-lo sem que seja feito participante da sua santificação. A religião de Cristo significa mais do que o perdão de pecados. Significa remover os nossos pecados e encher o vácuo com graça do Espírito Santo. Significa a iluminação divina e o regozijo de Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. Quando Cristo reina no indivíduo, existe pureza e libertação dos pecados. Quando Cristo reina. Eu preciso fazer um apelo a vocês nessa manhã. Já que todos nós podemos ser enquadrados dentro do grupo de pecadores, e pela graça de Deus também podemos ser enquadrados dentro do grupo dos pecadores arrependidos e salvos por Cristo Jesus, porque a salvação pode chegar a qualquer um, independente de quem você seja. Eu também apelo para que você faça parte do grupo dos em transformação. Por que eu digo em transformação? Porque é um processo. Lembra da ideia de reformar a casa morando dentro? A boa notícia é que tem reforma. A má notícia é que ela nunca acaba. Só no dia em que Jesus voltar. Por essa razão, se você olhar para mim hoje, você verá alguém que é muito, mas muito melhor do que quem eu fui ontem. Muito melhor. Mas também você verá alguém que pode ser, pela graça de Deus, muito melhor do que quem eu sou hoje. Não que eu esteja em competição com os outros, que esse é o erro, mas é que eu estou olhando para mim mesmo e percebendo que eu preciso me superar. E isso só é possível quando Jesus trabalha no coração. Eu ouso dizer algo. Eu ouso dizer que a verdadeira e real experiência com Deus acontece na vida daqueles que estão sendo transformados por Deus. Será que esse é o seu desejo? Posso te convidar a orar comigo? Deus querido, todos nós queremos ser transformados pela Tua graça. Obrigado porque o perdão e a salvação é gratuita, chega a todos nós.
Todos nós podemos hoje ter esperança de vida eterna. Mas também sabemos, Pai, que do jeito que está, não pode continuar. Precisamos pensar de forma diferente. Precisamos pensar com a mente de Jesus. Precisamos começar a viver uma vida que é pautada pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pela justiça. Coisas que não são naturais a nós seres humanos. E é por essa razão, Senhor, que nós confiamos tanto de que o Senhor irá executar uma obra de santificação em nossa vida. Nos transformar em novas pessoas. E jamais essa transformação será para mérito próprio, nós sabemos. Será sempre para dar o mérito a Cristo Jesus, o nosso Salvador pessoal. Por isso, Senhor, receba a tua comunidade neste dia. Receba cada coração aqui desejoso por uma nova existência. E execute em nós, Pai, o teu propósito. Queremos ir para as nossas casas com a segurança de que tivemos uma experiência real contigo e que essa experiência está nos transformando. É isso, Senhor, que nós oramos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai.